Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de verão em Neurociências. Meu nome é Carla, eu sou aluna do 5º ano de Medicina da ESCS e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre neuropatia periférica. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos falar um pouco sobre conceito, fisiopatologia, classificação, etiologia e vamos focar especificamente em duas doenças, que é a neuropatia diabética e a síndrome de Guillain-Barré. Vamos falar um pouco também sobre diagnóstico e tratamento. Quanto ao conceito, neuropatia, ela vem do... desculpa. A etimologia da palavra neuropatia vem do grego, no qual neuro vem de neuron, que significa nervo, e patia vem de patos, que significa doença. Então, o conceito de neuropatia periférica é justamente isso. Ela é um termo genérico no qual a gente engloba doenças ou então transtornos que afetam os nervos periféricos. Antes da gente continuar com a nossa aula, vamos relembrar um pouquinho de como é a divisão do sistema nervoso. De forma didática, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, no qual estão o encéfalo e a medula espinhal, o sistema periférico, que é o foco da nossa aula de hoje, no qual estão os nervos, tanto os nervos espinhais como os cranianos, com exceção dos nervos olfatório e o nervo óptico, o sistema nervoso autônomo, os gânglios da raiz dorsal e as raízes, tanto a raiz dorsal como a raiz ventral. Os neurônios do sistema nervoso periférico são 3, são eles os neurônios motores, os quais são responsáveis pelos movimentos musculares, os neurônios sensitivos, os quais são responsáveis pela percepção de vibração, tato, propriocepção, dor e temperatura, e os neurônios autonômicos, que são responsáveis por inervar a musculatura lisa, a musculatura cardíaca, o epitélio glandular, dessa forma eles desempenharem os movimentos involuntários através do sistema nervoso parasimpático e simpático. Agora que a gente já sabe qual é a função de cada neurônio, fica muito mais fácil a gente associar a sua função quando esse neurônio ele sofre alguma lesão. Então, os pacientes que têm lesão nos neurônios motores, eles apresentam fraqueza, fasciculações, atrofia muscular e cãibra. Os sensoriais, os pacientes apresentam perda da sensibilidade, parestesias, hiperestesias, hiperalgesia e alodínia. Já nos neurônios autonômicos, a sintomatologia vai depender do órgão do sistema afetado, e aqui eu cito como sintomas a retenção, então a continência urinária, a hipotensão arterial, o distúrbio erétil, constipação, diarreias crônicas, ou então a insuficiência renal. Aqui eu dou uma dica para vocês que basicamente esses são os sintomas da neuropatia periférica. Então, quando a gente estiver falando sobre as doenças, eu preciso que vocês foquem nesses sintomas, tá bom? Quanto à fisiopatologia, quando ocorre lesão de um nervo, a gente tem basicamente 3 processos fisiopatológicos. São eles a degeneração valeriana, a desmineralização segmentar e a degeneração axial. Na degeneração valeriana, a gente tem uma interrupção do axônio. Já na desmineralização segmentar, a gente tem uma desmineralização da bainha de mielina. E, diferente da degeneração valeriana, na desmineralização segmentar, a gente tem a preservação da integridade do axônio. Já na degeneração axonal, ocorre também uma interrupção do axônio, só que essa interrupção do axônio ela é causada por uma lesão metabólica. Basicamente, tanto a degeneração valeriana como a degeneração axonal, elas são semelhantes do ponto de vista anatômico. Em termos de recuperação, já que na desmineralização segmentar a gente só tem o comprometimento da bainha de mielina e o axônio está preservado,
e tanto na degeneração valeriana como na degeneração axonal, a gente ocorre uma interrupção no axônio. Na degeneração segmentar, a regeneração ela é muito mais rápida comparada à degeneração valeriana e à degeneração axonal. Quanto à classificação, existem vários tipos de classificação, eu vou citar 6 deles para vocês, e eles são baseados na velocidade de instalação, sendo que pode ser aguda, quando os sintomas têm até 7 dias, subaguda, quando vai até um mês, e crônica, quando os sintomas passam de um mês. A gente também pode classificar quanto ao tipo de fibra, sendo comprometimento das fibras motoras, sensitivas ou autonômicas, e quando há mais de um tipo de fibra envolvida, a gente pode classificar como mista. A gente também pode classificar quanto ao tamanho da fibra, sendo que quando eu falo tamanho, eu estou falando do diâmetro da fibra. E a gente pode classificar como fina, grossa, ou quando há comprometimento de ambos, mista. Quanto à classificação patológica, a gente pode classificar em degeneração axonal, degeneração valeriana, desmielinização segmentar e mista. A gente também pode classificar quanto à distribuição, tanto proximal como distal. E aqui a gente fala proximal ou distal, é proximal ou distal em relação ao centro, ou seja, em relação ao tronco, ou então difusa. A gente também pode classificar quanto ao padrão de acometimento, e provavelmente será esse tipo de classificação que vocês mais verão nos livros. Dessa forma, a gente pode classificar como polineuropatia, quando há um comprometimento simétrico, distal e bilateral. E para esse tipo de comprometimento, a gente chama de padrão em luvas e botas. A gente também pode classificar como mononeuropatia, e dessa forma a gente tem a mononeuropatia isolada e a mononeuropatia múltipla. Na mononeuropatia isolada, a gente vai ter a lesão focal de um único nervo periférico, e na mononeuropatia múltipla, a gente vai ter uma lesão multifocal, só que ela é de forma isolada. Na radiculopatia, a gente tem o comprometimento da raiz espinhal, e quando é mais de uma raiz espinhal envolvida, a gente pode chamar de polirradiculopatia ou polirradiculoneuropatia. Quanto à etiologia, existem várias causas para neuropatia periférica. Eu vou citar algumas para vocês e vou citar conforme a classificação delas. Então, existem as neuropatias causadas por mecanismos genéticos, como a neuropatia sensitiva e autonômica hereditária, que tem uma predominância do componente sensitivo, a neuropatia motora hereditária, que tem a predominância de sintomas motores, as neuropatias de causa inflamatória ou imunes, uma síndrome de Sjögren e a síndrome de Guillain-Barré, as neuropatias metabólicas, como a polineuropatia simétrica distal, as neuropatias infecciosas, como a neuropatia por HIV, a radiculoneuropatia focal e a tuberculose, e as neuropatias de causa tóxicas ou carenciais. E essas eu cito para vocês aquelas causadas por medicamentos, como a talidomida e a tapsona, as causadas por metais pesados, como o talho e o chumbo, as de formas carenciais, como as carências por vitamina B1, B6, B12 e vitamina E, e a neuropatia alcoólica, que também pode ser causada tanto pela toxicidade ao álcool, como pela carência de vitamina B12. Quando a gente não sabe a causa da neuropatia, a gente chama de neuropatia idiopática. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai focar em 2 doenças que elas têm uma importância clínica, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é a maior causa de paralisia flácida no mundo, e a polineuropatia simétrica distal, que é a maior causa de neuropatia periférica. Então, vamos começar pela neuropatia diabética. A neuropatia diabética atinge cerca de 15% dos pacientes com diabetes mellitus,
A sua prevalência, ela acompanha de forma crescente conforme a doença vai evoluindo, chegando a 50% após 25 anos. Ela pode ser classificada em polineuropatia simétrica e entre neuropatia focal ou multifocal. Quanto à fisiopatologia, a gente sabe que os nervos periféricos, eles são insulino-dependentes. O que isso significa? Que para a glicose adentrar no axoplasma, ela não necessita de insulina. O que vai determinar a entrada da glicose é sua concentração extracelular. E em níveis altos, a glicose ela acaba conseguindo entrar nos nervos. Quando ela entra, a glicose ela é transformada em sorbital através da aldose redutase, que é uma enzima que ela está presente no axoplasma. Esse sorbital, em condições normais, ele seria oxidado em frutose, só que como ele está muito aumentado no nervo, ele acaba acumulando e isso gera uma diminuição do transporte de vários metabólitos. E entre um desses metabólitos é o mioinositol. Quando o mioinositol está em níveis baixos, isso acaba alterando os mecanismos de regulação intracelular, incluindo o transporte, o mecanismo da bomba de sódio e potássio. Isso faz com que ocorram alterações nos nódulos de Ranvier, e isso gera uma diminuição na velocidade de condução neural. E, através de edema, espessamento da mielina e disjunção neuronal, acaba ocorrendo uma desmielinização adicional. Quanto ao quadro clínico, eu coloquei para vocês todas as formas de classificação da neuropatia diabética, junto com seus sintomas mais prevalentes, só que eu só vou citar alguns sintomas para vocês, para não ficar muito repetitivo, que são eles: a perda do reflexo, a hipopalestesia, a dormência e a parestesia, principalmente dos membros inferiores. Isso é importante por conta de um quadro clínico chamado pé diabético, a anidrose e a ataxia sensitiva, a fraqueza muscular distal e atrofia, e as dores, que é bastante comum, que é chamado de dor neuropática. Agora vamos para outra doença, que é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré ela pode ser classificada como uma doença autoimune, de acometimento, primeiramente, da bainha de mielina, e classificada também como aguda e subaguda. Como eu já tinha falado para vocês, ela é a maior causa de paralisia flácida no mundo, e na maioria dos pacientes foram observados que antes deles desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, eles tinham uma doença aguda, que normalmente eram acometidos por uma infecção, por infecção com a Campylobacter jejuni, que é responsável pela gastroenterite, o citomegalovírus e o vírus Epstein-Barr, mas também existem outros fatores, como o estresse, principalmente o estresse causado por cirurgias, as imunizações e a gravidez. Há uma variante da síndrome de Guillain-Barré, que é a síndrome de Miller-Fisher. Ela é caracterizada por uma tríade, que é a ataxia, a reflexia e a oftalmoplegia. Quanto à fisiopatologia, a gente observa que há uma resposta humoral e celular contra os epítopos dos antígenos, que são expressos tanto pelas células de Schwann como a bainha de mielina e os axônios. Quando ocorre esse tipo de resposta, ocorre uma desmielinização segmentada dos nervos periféricos, e isso acaba acometendo numa redução da velocidade de condução e gerando uma fraqueza muscular de caráter progressivo. É importante a gente notar que quando ocorre uma desmielinização muito intensa,
pode ocorrer uma degeneração acional. Isso é importante por conta do prognóstico da doença. Quanto ao quadro clínico, a gente percebe que o grau máximo de incapacidade ocorre geralmente entre 1 a 4 semanas. Ocorrem também parestesias, fraqueza muscular tanto proximal quanto distal, sempre de caráter ascendente, ou seja, de baixo para cima. Pode também ter acometimento dos nervos cranianos e uma disfunção autonômica. Além disso, a síndrome de Guillain-Barré, ela pode evoluir para um quadro mais grave através da insuficiência respiratória. Quanto ao diagnóstico das neuropatias periféricas, a gente observa que ele é feito de forma clínica, então uma boa história clínica com um bom exame físico é capaz de nos dar a maioria dos diagnósticos, e dessa forma, na história clínica, a gente pode perguntar as comorbidades que o paciente tem, se a gente estiver suspeitando principalmente de uma neuropatia diabética, a história familiar, quando a suspeita de neuropatia hereditária, lembrando que se não tiver história familiar para neuropatia, isso não descarta uma neuropatia hereditária. A história ocupacional, se o paciente está sendo exposto a metais pesados, por exemplo, os medicamentos que ele faz uso, os hábitos, e a gente inclui as perguntas se faz uso de álcool e drogas e a quantidade que faz uso. Já no exame físico, a gente tem alguns testes que podem ser feitos, como o teste de sensibilidade tátil, que pode ser feito através de um fumaça de algodão, o teste de sensibilidade térmica, que a gente vê se o paciente ele sente a variação de calor e frio, o teste de sensibilidade vibratória, e para isso a gente usa esse instrumento chamado de diapasão, o teste de sensibilidade dolorosa, e para isso a gente pode usar uma agulha ou então um palito. Eu disse para vocês que o paciente ele também pode apresentar dor neuropática, e para a gente conseguir quantificar essa dor, a gente faz uso de escalas de dor neuropática. A gente também pode ver força e reflexo, e para isso a gente usa um martelinho para ver os reflexos. E a gente também pode ver a movimentação muscular. Quanto aos exames complementares, eu coloquei praticamente todos os exames que são solicitados, conforme a suspeita diagnóstica. É claro que a gente não pede todos esses exames para um paciente, eles são feitos de forma direcionada, então eu vou citar para vocês os exames que são mais pedidos, como o hemograma, o VHS, a glicemia de jejum e a pós-prandial, a hemoglobina glicosada, a ureia, a creatinina, para ver a função renal, o T3, T4, TSH para ver a função da tireoide, o TGO e o TGP para ver se há lesão hepática, a sorologia para hepatite e HIV, e quando a gente suspeita que a causa é autoimune, a gente pode pedir anticorpos também. Há também um outro método, um outro tipo de exame, que é eletroneuromiografia, e ela serve basicamente para ver a condução nervosa. A gente pede para, a gente solicita ela para confirmação da presença da neuropatia. A gente também pode pedir para diagnóstico diferencial quando a gente está indo dentro de uma neuropatia periférica e uma síndrome do primeiro neurônio motor, ou então uma doença da junção neuromuscular, como a gente vai ver na próxima aula. E a eletroneuromiografia, de forma geral, ela também pode nos dar o padrão de comprometimento, lembrando que ele pode ser tanto desmelinizante como adicional. De forma específica, na mononeuropatia múltipla, a eletroneuromiografia ela serve para confirmar quais foram os nervos que foram acometidos e o grau desse comprometimento. Ou seja, além dela servir para confirmação diagnóstica, ela também serve para o prognóstico do paciente.
Há também outros exames, como a tomografia, o exame do líquor, e a gente pode, em último caso, quando nós realizamos todos os testes possíveis e não encontramos uma etiologia definida, pedir uma biópsia de nervos. Quanto ao tratamento, a primeira linha do tratamento é identificar e tratar a causa base, ou seja, por exemplo, quando eu suspeito que o paciente está com a neuropatia diabética, eu sei que para esse paciente, para o quadro dele não evoluir, eu tenho que tratar a diabetes dele e controlá-la. Quando eu suspeito que a neuropatia é de causa medicamentosa, eu vou suspender o medicamento que ele está fazendo uso. Quando eu suspeito que a causa da neuropatia é carencial, eu vou fazer a complementação da vitamina que está faltando para a dieta desse paciente. Quando eu suspeito que a neuropatia é causada por exposição a algum metal pesado, eu tenho que instruir esse paciente a retirar esses compostos tóxicos dos seus hábitos de vida. A gente também tem que dar o suporte específico com base na evolução do quadro, ou seja, por exemplo, quando a gente sabe que a síndrome de Guillain-Barré ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Então, esse paciente ele vai ter que ter um suporte específico. Agora, a gente, de forma geral, né? Além disso, a gente tem que tentar recuperar aquele nervo, né? E a gente pode fazer isso solicitando sessões de fisioterapia, acupuntura. E quando o paciente ele apresenta dor neuropática, a gente precisa tratar essa dor neuropática. A gente pode tratá-la através da fenitoína, a carbamazepina, a gabapentina, as fenotiazinas e os antidepressivos tricíclicos. De forma geral, esse é o básico da que a gente tinha para falar sobre neuropatia periférica. E agora a gente vai fazer algumas questões para vocês verem como é que está o nível de conhecimento de vocês. As questões que eu trouxe, eu tirei todas elas de concurso, e a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler o enunciado para vocês, eu vou pedir para vocês pausarem, para vocês tentarem responder, e depois despausarem o vídeo e a gente vai responder juntos, tá bom? Então vamos lá. A neuropatia periférica é um termo genérico que indica uma alteração do sistema nervoso periférico. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Então, pausem o vídeo, tentem responder mentalmente e depois voltem para o vídeo. Vamos lá. A neuropatia periférica é um termo genérico que indica uma alteração do sistema nervoso periférico. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. A. O exame de eletroneuromiografia não é usado para diagnóstico da doença, mas pode ser usado para prognóstico. Essa questão está errada. Esse item está errado, né? A gente sabe que a eletroneuromiografia ela é tanto usada para o diagnóstico da doença como para o seu prognóstico. Vamos pular B. C. Nos países desenvolvidos, a causa mais comum das neuropatias periféricas é a hipertensão arterial. Errado. As causas mais comuns das neuropatias periféricas, de forma geral, são a diabetes. D. A mielina é o elemento da fibra nervosa mais existente, por isso raramente é afetado. A gente não, acho que eu não citei para vocês, né, sobre isso na aula, mas é fácil raciocinar sobre esse item. A mielina a parte que recobre os axônios em blocos, né? Na opinião de vocês, é muito mais fácil eu afetar a mielina, que está externamente, ou o axônio? É muito mais fácil afetar a mielina, né? Então, essa resposta, então a questão, esse item está errado. O tratamento da neuropatia periférica não progride a melhora dos sintomas e o quadro álgico, mas sim a prevenção de novos episódios. Isso aqui também está errado.
o tratamento, ele tem sim por objetivo prevenção de novos episódios, mas também tem por objetivo melhora dos sintomas. E não adianta nada eu abordar esses dois itens, mas eu esqueci que o paciente está sentindo dor. Então, eu também tenho que abordar a dor do paciente. Então, a E está errada. B. Na desmilinização segmentar, a recuperação da função pode ser mais rápida, pois o axônio sai intacto, necessitando somente da sua remilinização. Exatamente. Então, a resposta correta é a B. 2. Os achados mais comuns nas polineuropatias metabólicas ou tóxicas decorrem do comprometimento axonal distal, seguido da desmilinização segmentar. A perda da sensibilidade ao toque é a manifestação comum da neuropatia periférica. As causas ocupacionais das neuropatias periféricas incluem, exceto desculpa. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e retornarem após alguns instantes. Então, vamos lá. Os achados mais comuns das polineuropatias metabólicas ou tóxicas decorrem do comprometimento axonal distal seguido de desmelinização segmentar. A perda da sensibilidade ao toque é a manifestação comum da neuropatia periférica. As causas ocupacionais das neuropatias periféricas incluem, exceto, a gente não focou especificamente nas causas, a não ser a diabetes, a neuropatia diabética e a síndrome de Guillain-Barré. Mas eu coloquei essa questão aqui porque ela é uma pegadinha, né? A gente sabe que a deficiência de tiamina, ela é uma causa carencial e não uma causa ocupacional. Como a questão ela está pedindo para a gente marcar justamente a questão errada, a é o item errado. Então, a deficiência de tiamina na exposição de sílica livre. 3. A neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, compreendendo o conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico. Pacientes com diabetes devem ser avaliados anualmente para a presença de neuropatia periférica distal, usando testes simples. Correlacione as colunas enumerando de cima para baixo o tipo de sensação para cada teste. A seguir, assinale a alternativa correta. Então, essa questão ela pede para associar o tipo de sensação com o teste que se realiza no exame físico. A gente não estudou todos os tipos de teste, a gente estudou alguns, e essa questão eu também coloquei de propósito, porque eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem, sim, responder algumas questões só com conhecimento de algumas coisas. Essa questão aqui a gente vai fazer diferente. Eu vou pedir para que vocês marquem a questão que vocês acham nos comentários e eu vou respondendo vocês. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? As referências bibliográficas são essas. A base para a aula de hoje foi a neurologia que todo médico deve saber, que é o livro do Nitrini, segunda edição, mas também alguns artigos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço muito vocês terem ficado até o final e até a próxima aula.